Todos nós conhecemos pessoas que mudam de atividade constantemente, que iniciam muitas tarefas, mas completam poucas, que possuem dificuldade de concentração e que parecem não prestar atenção quando outros falam. Essas pessoas podem ter transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. As pessoas com esse transtorno possuem muita dificuldade em sustentar a atenção em uma atividade ou alguma tarefa, inclusive que são consideradas simples. As crianças são descritas como irrequietas na escola, incapazes de permanecer sentadas por mais de alguns minutos. Para o TDAH, o DSM-5 diferencia duas categorias de sintomas. A primeira inclui problemas de desatenção, onde as pessoas podem perder ali, inclusive, tarefas escolares que são necessárias, perderem livros, não prestam atenção o suficiente aos detalhes, cometendo erros por descuido. A segunda categoria inclui sintomas de hiperatividade e impulsividade, onde as pessoas têm problemas para sentar-se por um determinado período, inclui remexer-se, ou seja, sempre estão em movimento. A impulsividade inclui dar respostas abruptas antes mesmo das perguntas serem concluídas e ter dificuldade para esperar sua vez em algum determinado momento. Para que haja um diagnóstico do TDAH, faz-se necessário um conjunto de sintomas, que são a desatenção, a hiperatividade e impulsividade. Em geral, o TDAH começa na infância e pode persistir na vida adulta. O TDAH pode contribuir para baixa autoestima, relacionamentos problemáticos e dificuldades na escola ou no trabalho. O transtorno é encontrado em cerca de 5,2% das populações infantis em todas as regiões do mundo, segundo uma análise importante da prevalência de TDAH. Algumas pessoas acreditam que as crianças que são apenas ativas de forma normal estão sendo diagnosticadas com TDAH. Os meninos têm 3 vezes mais propensão de serem diagnosticados com TDAH do que as meninas. A razão pela diferença desse gênero ainda é bastante desconhecida. Os meninos com sintomas de TDAH tendem a ter mais uma irritabilidade, a serem mais agressivos. Já as meninas com sintomas de TDAH tendem a ter mais sintomas como a internalização, depressão e a ansiedade. As causas precisas do TDAH ainda não estão completamente definidas, mas informações sobre a genética desse transtorno estão começando a ser descobertas. Pesquisadores acreditam que as causas sejam multifatoriais, como hereditariedade, fatores ambientais, genética, exposição ao chumbo, uso de substâncias tóxicas durante a gestação e disfunção neurológica. Não se acredita que um único fator seja a causa do transtorno, embora muitas variáveis ambientais possam contribuir e muitos aspectos clínicos previsíveis estejam associados. As pessoas com TDAH, elas podem ter no comportamento agressão, excitabilidade, hiperatividade, impulsividade, inquietação, irritabilidade ou falta de moderação. E na cognição é dificuldade de concentração, esquecimento ou falta de atenção. E também no humor é ansiedade, excitação ou raiva. E também é comum a depressão e a dificuldade de aprendizagem. O tratamento do TDAH tem sido feito em 2 frentes: intervenções psicossociais e intervenções biológicas. Os tratamentos psicossociais focam em questões mais amplas, como a melhoria do desempenho acadêmico, diminuição de comportamentos disruptivos, melhorando suas habilidades sociais. Normalmente, o objetivo de tratamentos biológicos é reduzir a impulsividade e hiperatividade das crianças, melhorando suas habilidades de atenção. Pensamentos atuais nesta área
apontam para o uso de intervenções comportamentais por pais e ou professores nas crianças, antes de tentar o uso de medicações. Os pesquisadores recomendam várias intervenções comportamentais na ajuda dessas crianças, em casa e na escola. Em geral, os programas estabelecem metas, como aumentar o tempo que uma criança permanece sentada, o número de exercícios de matemática concluídos ou brincar apropriadamente com colegas. Para os adultos com TDAH, a intervenção cognitivo-comportamental, reduzindo a distração e melhorando as competências organizacionais, é bastante útil. Dentro do rol de tratamento do TDAH, as intervenções biológicas são meios pelas quais se pode proporcionar, associado com as intervenções psicossociais, um método eficazmente direcionado. Os primeiros tipos de medicamento utilizados em crianças com o TDAH foram os estimulantes ou psicoestimulantes. Desde que essa medicação estimulante foi usada em crianças com esse transtorno, estudos documentaram a efetividade do medicamento na diminuição dos principais sintomas, como a hiperatividade e a impulsividade. Dentro do ambiente escolar, o TDAH associa-se a um comprometimento funcional em diversas áreas, porém, a medicalização para tal comportamento é apresentada como uma estratégia eficaz para tratar as crianças que possuem algum problema em sua escolarização, um processo de patologização das dificuldades de aprendizagem. O medicamento metilfenidato, por exemplo, teve sua comercialização a partir do ano de 1950 e desde então se tornou um medicamento de escolha primordial para o tratamento do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, comercializado no Brasil com o nome Ritalina. O metilfenidato é um estimulante classificado como leve e que age no sistema nervoso central, estruturalmente relacionado com as anfetaminas. Ele é um potente inibidor de recaptação da dopamina e da noradrenalina, que são neurotransmissores responsáveis pela excitação do sistema nervoso central. O medicamento, ele aumenta a concentração desses neurotransmissores na fenda sináptica e possui um mecanismo de ação ainda desconhecido. Segundo estudiosos a respeito do desenvolvimento da Ritalina, mesmo que o mecanismo de ação desse fármaco no ser humano ainda seja uma incógnita, acredita-se que seu efeito estimulante se deve à estimulação cortical e possivelmente à estimulação do sistema de excitação reticular. Parte das crianças com TDAH não responde aos medicamentos e a maioria das que reagem demonstra melhora na capacidade de focar sua atenção, mas não nas importantes áreas de habilidades escolares e sociais. Além disso, os medicamentos muitas vezes provocam efeitos colaterais desagradáveis como insônia, sonolência ou irritabilidade. Num grande estudo, com grupos de tratamento divididos entre uso de medicamentos, tratamento comportamental intensivo e a combinação dos dois, a combinação e o uso de medicamentos foram os mais eficazes. Porém, em razão de problemas que vão além das especificidades do TDAH, como aptidões sociais, atuação na escola, relação pais-criança, ansiedade ou depressão, os resultados indicaram vantagens da combinação em relação aos tratamentos isolados, que são os medicamentos e o tratamento de comportamento. E isso porque intervenções comportamentais têm um benefício adicional de melhorar aspectos da criança e da família não afetados diretamente pela medicação. A maioria dos clínicos normalmente recomenda uma combinação de abordagens para o tratamento àqueles com TDAH, almejando o gerenciamento de situações de curto prazo, que são a diminuição da hiperatividade e da impulsividade, e as preocupações a longo prazo, os quais são a prevenção e reversão do mau desempenho escolar e aperfeiçoamento das aptidões sociais.